Eu tinha 9, voltaram 4. Aquela musiquinha, 5 patinhos foram passear. Só 4 patinhos voltaram de lá. Só vocês 4 que voltaram. Então, o que eu faço com vocês? Ai, gente. Mas tem uma notícia boa para eu dar para vocês. O estresse aumenta, mas as pessoas de meia idade, elas são mais equilibradas para o enfrentamento desse estresse do que o adulto jovem. Por quê? Porque nós já temos mais experiência. E se a gente tem mais experiência, a gente tem mais resiliência. Então, não preocupa. A coisa não vira uma loucura sem fim, não. A gente, sabe, quando é criança e toma o pirulito da criança, ela chora, não é? Porque, meu Deus, é o fim do mundo tomar o doce dela. Você, adulto jovem, se alguém tomar o seu pirulito, você não vai chorar. Por quê? Você já tem maturidade suficiente para entender que aquilo ali não é o fim do mundo. Exatamente esse exemplo para um adulto da meia idade. Sabe quando alguém ganha uma bronca do chefe, cai no choro, e aí um adulto mais velho ganha uma bronca do chefe e fica sem chorar, e a gente pensa assim, meu Deus, ela é insensível. Não, é que não é o fim do mundo. O que eu posso fazer? É o que tem para hoje. Descabelar, deitar no chão, dar birra, vai adiantar? Não vai adiantar. Então, mesmo a gente tendo mais estressores do que em idades anteriores, nós temos mais condições de enfrentar esses estressores. Então, não se preocupem, vai dar tudo certo. Pode crescer, pode amadurecer, sem medo de ser adulto, sem medo de ser feliz, tá? A gente tem que dar essa notícia, senão tá todo mundo morrendo de vontade de não crescer mais. As mulheres, inclusive, são mais propensas a lidar com o estresse e a cuidar das pessoas que estão precisando do que os homens. Porque os estressores, eles provocam duas possibilidades de reação: a luta ou a fuga. Geralmente, os homens fogem e as mulheres lutam. É a famosa DR. Quem é que gosta de discutir a relação? É a mulher, né? O homem, quando ele está nervoso, o que ele faz? Vai pescar. Não adianta nada. Quando voltar, tá aqui o problema esperando, né? Ou às vezes vai para a pescaria e fica com um problema lá na cabeça. Então, o padrão de resposta das mulheres é de cuidar, de ajudar, essa questão de atividades carinhosas, de ter uma rede de apoio é muito forte entre as mulheres. Percebam, gente, quando vai ter uma reunião de amigos, de um grupo de casais que são amigos, que as famílias, os filhos brincam juntos, e eles reúnem-se com frequência, percebe, dá uma analisada. As mulheres vão para a cozinha fazer o arroz, o vinagrete, conversar. O que elas conversam entre si? Elas compartilham problemas ou compartilham soluções de problemas. Elas falam de emoções, elas falam de vivência, elas falam de experiência. Vai lá para perto da churrasqueira, pegar um pedaço de carne. O que os homens estão conversando? Não é de intimidade, não é. É de política, é de futebol, é de roda de carro, é de construção, é de plantação, são coisas assim, ó, daqui para fora, ninguém invade o meu mundo, que aqui eu vou cuidar, aqui é meu espaço, né? Então, é óbvio que existem exceções, tem homens mais sensíveis e que têm condições de falar das suas intimidades, mas eles preferem falar isso também de uma forma mais resumida, com um parceiro, um amigo mais chegado, do que assim numa rodona, né? Mulher não, chora, fala do problema com o marido, se o marido traiu, se o menino está dando trabalho na escola, se a empregada não foi, se, meu Deus, me ajuda a arrumar uma passadeira, e todos os problemas da mulher, as amigas sabem. Os homens não. Eles não compartilham com tanta frequência. Por causa disso, é que uma cuida da outra e essa rede de apoio feminina é maior. Porque esse cuidado de uma para com a outra, ele é uma reciprocidade. Então, a gente percebe que a ocitocina, ela é um hormônio reprodutivo
feminino e ela influencia a mulher nessa questão do cuidado, do apego, desde pequenininha. A criança quer cuidar do coleguinha que caiu, que ralou o joelho. Essa questão é hormonal, tá? Ela não é simplesmente porque a mulher cresceu numa sociedade machista em que ela tem que cuidar, não. Tem esse aspecto também, mas ela é uma questão hormonal. A mulher ter esse sentimento de cuidado. E uma coisa muito interessante, mesmo tendo mais estressores na vida adulta intermediária, é um provérbio de Salomão, que é um versículo bíblico, está sendo citado aqui no livro, Provérbios 17, 22. O coração alegre é como um bom remédio. Na minha versão bíblica, está escrito coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, quando a gente está feliz, a gente fica até mais bonito, né? O que significa isso e por que o livro trouxe esse provérbio? Para dizer que as nossas emoções comandam muito mais do que a gente imagina ou planeja, comandam a nossa saúde. Então, é verdade que ter emoções positivas nos traz mais saúde e que ter emoções negativas nos adoece mais. Então, o famoso, não é crendice popular de que ser otimista é ser mais saudável. Eu não estou dizendo aquele otimista babaca, assim, né, gente? Tá no meio do problema e tá lá, eu vou vencer. Não, né? Essas coisas de coach, não. Oh, meu Deus, falei mal. A emoção positiva nos protege contra o desenvolvimento de doenças. Aumenta o nosso sistema imunológico. Faz um teste. Quem está bem apaixonada, né? Começa a chover, toma chuva com o namorado, beija debaixo da chuva, tá feliz demais da conta, não gripa, não dá dor de garganta, nada. Outro dia, desce do ônibus grilado porque ganhou bronca do chefe e começa a chover. Nossa, mas que ódio, era só isso que me faltava. Vai ficar doente. É incrível. Oi, Amanda. Você falou sobre essa questão das emoções, eu fiquei pensando assim, até de uma conversa que eu estava tendo com uma namorada, a gente falando assim, nossa, parece que nessa idade, né, assim, principalmente dos 50 para frente, parece que a gente vê uma desesperança, uma descrença em relação a algumas coisas, por exemplo, assim, perspectiva de futuro, política, e parece assim que é uma idade que as pessoas ficam mais assim, ah, não, deixa, vai ficar do jeito que tá mesmo, ah, deixa, isso aí não vai mudar. Eu falo, gente, eu tenho muito medo, porque quando a gente, digamos assim, chega nessa fase que a gente é indiferente a determinadas coisas, a gente deixa de lutar, a gente deixa de ficar incomodado, a gente deixa de buscar melhorias, né? Então, assim, às vezes é muito aquela fase também do casamento, que a coisa tá, tipo assim, meio fria, né, digamos assim, não tá tendo muita conversa, não, já acostumei com esse cara, não vou largar, porque não tá muito ruim, mas também não tá muito bom, tá ali no meio, então fica de boa. Aí eu percebo, assim, que parece que nessa idade fica muito essa descrença nos diversos aspectos da vida, tanto de relacionamento, tanto de político, social, né, o aspecto social. Eu queria que falasse, às vezes, um pouco sobre isso, assim, se é uma leitura errada que eu estou fazendo, mas, assim, pelo menos as pessoas mais próximas a mim, eu percebo um pouco disso. Talvez essa desesperança pelo fato dessa pessoa perceber que já fez o que podia fazer ou já lutou e não percebeu diferença, né? Que existem coisas que nós podemos fazer diferença e outras nós não podemos. Então, essa ausência de controle, de poder em relação a alguns problemas, pode levar realmente algumas pessoas à mesmice, ao conformismo, né? Mas não é uma característica geral. Nós vamos ver no capítulo do desenvolvimento psicossocial, Amanda, que a crise da meia-idade existe. Algumas pessoas enfrentam essa crise com mais resiliência do que outras, né? Isso depende muito de personalidade. Algumas pessoas parece que assumem o fracasso e acham que já não dá tempo de fazer mais nada,
mas poxa, tá no meio do caminho. Então, outras pessoas mais otimistas vão pensar igual eu acabei de falar essa frase, mas o que é isso? Desistir por quê? Estamos no meio do caminho, ou seja, ainda tem muito tempo pela frente. Então, enquanto alguns olham para trás e pensam assim, não quero mais, não adianta mais, outros olham para frente e pensam, nossa, ainda dá tempo. Então, é uma perspectiva muito individual e bem de personalidade mesmo. Não é uma questão geral da idade. De repente, você tem convivido com o mesmo estilo de pessoas, talvez é por isso que você tenha percebido essa repetição, mas não é comum para todo mundo, não. Ok? Bom, a respeito da saúde mental, o que a gente tinha para falar era a respeito do estresse e como que as nossas emoções, elas podem tanto nos ajudar como nos prejudicar, dependendo se for emoções positivas ou negativas. Entra aqui a questão das doenças psicossomáticas, porque, sem dúvida, se a gente permitir o estresse tomar conta, a doença psicossomática ela pode ser produzida por causa de ausência de resiliência. Aí, na página 529, tem uma tabela dos estressores, os principais estressores que existem na idade intermediária. Geralmente, os estressores estão ligados à mudança de estilo de vida, enfrentamento de um problema que não existia, e estão mais ou menos numa forma hierárquica dentro dessa tabela, tá? O principal problema que foi listado aqui foi a morte de um cônjuge. Por que está nessa idade? É muito mais comum perder um cônjuge na meia-idade do que perder adulto jovem, né? Infelizmente, tem pessoas que perdem um cônjuge muito jovem, mas isso é uma fatalidade, não é o mais comum. Então, aos 50, 60 anos, ficar viúvo ou viúva é mais natural. Então, por isso que é um dos principais estressores citados aqui. Morreu um membro da família, também por causa da idade. Divórcio ou separação é um estresse também na idade intermediária. Demissão de um emprego. Por que que aqui é um estressor muito forte? Porque você, adulto jovem, perde o emprego, a sua expectativa é, vamos para o próximo, né? Eu tenho 25 anos, 23 anos, vou arrumar outro emprego. Uma pessoa de 50 anos perdeu o emprego, ela fica desesperada, porque não é fácil começar de novo com essa idade. Ser admitido num novo emprego é muito complicado. Nascimento de um filho ou uma gravidez, por que que é estressante? Porque 40 anos em diante, gravidez é risco. Então, ficar grávida seria estressante, né? Nascer um filho nessa idade também não tem tanta energia, é mais estressante. Morte de um amigo, casamento. Aqui só falou casamento, então, e tá numa hierarquia bem lá embaixo. Manter um casamento longo, manter um casamento com essa idade também é estressante. Existem conflitos também. A aposentadoria. Muitas pessoas entram em depressão porque se sentem inúteis, parou de trabalhar, então a aposentadoria pode ser estressante. Reconciliação conjugal. Às vezes passou por um conflito. Reconciliar significa admitir que errou, aceitar o outro do jeito que ele é, então é estressante. Mudança de trabalho. Às vezes não foi demitido, mas pode mudar a função, né? A gente percebe muitas pessoas passando por isso nessa idade, às vezes porque não tem mais habilidade naquela função e é trocado por uma pessoa mais nova e eles se sentem muito como é que fala? Diminuído por causa disso. E a última questão que está colocada aqui como estressora é o filho saindo de casa. Nós vamos ver no capítulo do desenvolvimento psicossocial um complemento disso, que é a famosa síndrome do ninho vazio, que é muito comum ter quando os filhos vão saindo de casa e a mulher se sente perdida. Perdi o meu sentido de viver, porque a vida dessa pessoa era em função dos filhos, agora ela não tem de quem cuidar, né? Porque os filhos saíram de casa. Então, todos esses que foram listados aqui
são considerados estressores diários na vida de um indivíduo na fase adulta intermediária. E aqui vai falar das doenças psicossomáticas, como que o estresse produz doença, inclusive vai falar da serotonina, que é importante para prevenir a depressão, a produção de serotonina, e também vai falar do sistema imunológico, que os estressores afetam o sistema imunológico de uma maneira diferente de pessoa para pessoa. Então, é muito interessante a gente perceber o desfecho disso tudo é o quê? O que é mais comum encontrado no adulto de fase intermediária? A resiliência. Quanto maior a resiliência, mais surpreendente é o desfecho de algumas situações consideradas preocupantes e absurdas para outras idades. Para o adulto intermediário, a resiliência é bem maior do que em outras fases. Então, encerra aqui a questão do desenvolvimento físico e a gente vai começar a falar do desenvolvimento cognitivo na meia-idade. O que será que muda, né, gente? Porque mudou visão, mudou audição, mudou... Eu nem falei de uma coisa que eu sempre gosto de brincar, gente. Onde que foi que eu perdi? O metabolismo. Tem algum lugar aqui, era para eu ter falado do metabolismo. Antes da menopausa. Que o nosso metabolismo também diminui. A queima de energia é muito menor. Então, por isso que tem gente que fala que a cada 10 anos, como é que é? A cada ano são 2 quilos que a gente ganha, se a gente não tomar cuidado. E é verdade. Porque vocês podem comer pizza todo dia, sanduíche todo dia, que vocês não engordam. Espera lá. Depois dos 40 é perceptível. Comer uma pamonha para mim é um evento anual, assim. Eu tenho que escolher uma noite no ano, chuvinha, para comer uma. Enquanto quando eu era da idade de 6 novinho, minha mãe fazia pamonha, eu comia umas 5. Nem fazia diferença. E eu nem fazia academia. Nossa, gente, o metabolismo é visível, o tanto que ele cai. Eu fico apaixonada por causa disso. Mas tudo bem, faz parte. Além disso tudo, o que vai diminuir ou o que vai melhorar, vamos pensar positivo agora, na questão da nossa cognição. Existe o papel que é chamado de papel de especialização. Tem um exemplo aqui no livro que fala de 2 médicos bem jovens, médicos formados, bem jovens, olhando o resultado de uma radiografia. E eles estão olhando minuciosamente e não estão encontrando o que é o problema para fazer o diagnóstico. Entra um técnico de radiologia, não é um médico, mas ele já é técnico há mais de 20 anos. Ele bate o olho e fala, nossa, mas que pneumonia, hein? Aí os 2 médicos ficam assim, né? Como que ele sabe, sendo que ele não é médico? Especialização, tempo de experiência, faz com que a pessoa seja expertise em alguma coisa, conhecer aquilo pelo tanto de tempo que faz que você lida com a mesma coisa. Esse processo é chamado de encapsulação. A expertise, ela é o processo acumulativo de informação, é considerado um sistema de conhecimento específico. Então, tem tanta experiência encapsulada que você se torna especialista naquele assunto, mesmo não tendo diploma de determinado curso. Então, é por isso que muitas vezes vocês vão discutir com um adulto mais velho e ele fala assim, você está querendo ensinar Padre Nosso pro vigário? Já escutaram esse ditado? Pois é, está querendo ensinar a receita para mim, sendo que eu já estou com o bolo pronto, ó, a escolinha que você estudou eu fui expulso, e assim por diante. Existem vários ditados para a gente falar sobre isso, por causa da experiência. Talvez você pense assim, eu estou na faculdade, estou estudando, não sei o quê, aí você senta com uma vozinha que é analfabeta, mas a sabedoria que a pessoa tem, nossa, é muito grande, né? A gente tem que respeitar bastante. Então, o papel da especialização, essa encapsulação,
é evidente na meia-idade. Outra coisa também que aumenta, que progride até determinada idade e depois ela pode diminuir, mas ela demora um pouco mais, é a questão da criatividade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a maioria dos atores e atrizes que ganham Oscar, a maioria das pessoas que ganham um prêmio Nobel, elas são pessoas com mais de 40 anos, né? A maioria. Existem pessoas bem jovens que ganham esses prêmios também, mas eles são considerados, assim, exceções, né? Então, aqui está falando de a criatividade para o desempenho em várias áreas, é bem visível na idade adulta intermediária. A curva varia dependendo da área de atuação. Poetas, músicos, físicos, eles podem trabalhar até o final da terceira década de vida ou até o início da quarta com muita criatividade. Psicólogos que trabalham com pesquisa atingem o auge por volta dos 40. Tô lascada. Historiadores, romancistas, filósofos já vão alcançar o auge aos 50. Esses padrões variam de cultura para cultura e também da forma como a pessoa utiliza a ginastiquinha que eu falei para vocês atrás no nosso cérebro. Então, criatividade, a capacidade de realizar algo é muito comum no auge, nessa fase considerada idade adulta intermediária. E aí a gente falou lá atrás, no nosso pedaço de desenvolvimento físico e cognitivo, nós falamos também a respeito da aposentadoria, né? Falei agora há pouco a respeito do estresse, que às vezes é estressante lidar com a aposentadoria. Aqui no Brasil, a aposentadoria é mais longe, né? A gente sabe que a gente vai lidar com a aposentadoria lá na terceira idade. Mas o livro traz esse episódio de aposentadoria para o adulto intermediário, porque é uma realidade americana mais cedo. Mas a gente sabe que, geralmente, quando não tinha mudado o plano de aposentadoria do Brasil, geralmente era com 50, 55 anos, 60 no máximo que as pessoas se aposentavam, né? Então, quem começou a trabalhar cedo já podia se aposentar. Outro dia, um médico do trabalho foi fazer um exame periódico comigo, perguntou quanto tempo que eu tenho de instituição, eu falei 20 anos que eu estou na Univangélica. Aí falou, quantos anos você trabalhou nos seus outros empregos? Aí eu falei, 6 no outro lugar. Ué, então você está perto de aposentar, gente? Eu nem sabia. O médico fez a conta lá, falta 2 anos para eu aposentar. E eu falei assim, não estou pensando nisso, não. Quem falou que eu estou pensando em parar? Não. Então, assim, pela idade, por tempo de trabalho, porque a professora aposenta mais cedo, já poderia aposentar. Mas olha só o impacto que isso traz. Vocês percebem a minha angústia? Pois é exatamente sobre isso que o livro vem falar. Que a aposentadoria precoce, nessa idade, para algumas pessoas, ela pode não significar o que significava antes. As pessoas antes trabalhavam para aposentar, para descansar. Hoje, dá uma sensação de incompetência, de inutilidade, de ausência de produção, dá uma impressão de regressão. Então, muitas pessoas passam por dificuldade quando vão se aposentar nessa idade. Podem ter depressão. Eu conheço pessoas que continuaram trabalhando em outras áreas, mesmo depois de aposentar, exatamente por causa disso. E outra coisa, aqui tem outro ditado popular: use ou perca. É outro ditado? Não, é o mesmo. Usar para não perder, use ou perca. Isso também se aplica à mente, não é só ao corpo. Então, o trabalho influencia o funcionamento cognitivo. Então, as pessoas que se mantêm envolvidas num trabalho complexo,
né, que tem que apresentar um desempenho cognitivo forte. O que significa isso? Resolver conflitos, mediar situações complicadas, criar alguma ideia nova, uma inovação. Os ganhos na capacidade cognitiva refletem uma produtividade maior de pessoas nessa idade, porque as pessoas estão produzindo e elas estão sendo mais ativas. Então, os adultos podem influenciar o seu desempenho cognitivo através daquela ocupação que ela escolhe. Então, o indivíduo que trabalha numa coisa operacional, gente, que é tirar, não desfazendo do trabalho de ninguém, não desmerecendo ninguém, tá? Espero que vocês me entendam. Mas, uma atividade que eu tiro um negócio daqui, ponho aqui, repetidamente, todos os dias, isso não faz o meu cérebro desenvolver. Mas uma ocupação que eu tenha que usar o meu cérebro, a minha capacidade mental, para... Espera aí que vai passar um carro de política. Professora? Oi. Eu já li a respeito de que a gente hoje tem mais informações do que as outras gerações, né? Sim. A gente acumula informações bem maiores do que pessoas que passaram a vida inteira e não tiveram essas informações. Verdade. Isso é bom para o nosso cérebro ou é ruim? Nesse sentido da gente obter mais informações? Vou te dar a resposta de psicóloga. Depende. Depende de como você lida com essas informações, né? Porque acúmulo de informações não utilizadas não tem nenhum valor. Mas se eu recebo informações, eu utilizo essas informações, eu processo essas informações, eu trabalho, aí sim, eu estou utilizando a minha máquina para ela continuar sendo produtiva. Respondi? Sim. Por isso que eu estou falando disso, Rafael, de trabalho, que o indivíduo, quando ele escolhe a sua ocupação, olha só, a ocupação que vocês escolheram, como psicólogo. Tem muita gente que pode pensar assim, nossa, mas não trabalha nada, né? Fica lá sentado ouvindo. Nossa, a gente tem que processar tanta coisa, porque eu tenho que processar o meu pensamento, o pensamento do outro. Depois que o meu paciente sai, eu tenho que estudar aquilo, eu tenho que trabalhar uma estratégia para auxiliar aquela pessoa. Isso eu estou falando da clínica, mas e quando eu falo de área organizacional? A área organizacional, a hospitalar, em outras áreas também, elas estão crescendo bastante, elas estão avançando. Então, não se conformar com um certificado, né, com um diploma, é muito importante. Assim como eu falei para vocês lá na aula de ser psicólogo, a atualização é sempre importante para a humanização? Mas ela também é importante para a nossa capacidade cognitiva. Quando a gente não lê um material, quando a gente não se esmera, né? Quando você vai fazer um artigo, você tem que pensar muito para ler, para ter coerência, concordância. Até o nosso português, se a gente se acostuma a escrever só VC, só tá lá no WhatsApp, quando a gente vai escrever um e-mail, gente, parece que fica tudo errado. A gente não consegue mais escrever uma carta, uma correspondência mais formal. Então, tudo na vida é através do usar para não perder. Até vocabulário, quando a gente não usa, a gente perde a capacidade de usar aquele vocabulário. Tem palavras que tem tanto tempo que você não escreve, quando você vai escrever, você tem que pensar duas vezes, se é com 2 S, se é cedilha, não é? Por causa dessa questão de não utilizar. Então, quando a gente escolhe a nossa área de ocupação, automaticamente a gente já está escolhendo o nosso futuro cognitivo. Isso não significa que algumas pessoas já escolhem emburrecer. Não, porque todo mundo pode aumentar competências e habilidades durante toda a vida. É só ter interesse.
É só em ter interesse. Olha, então não há tempo e hora para fazer uma especialização. Não há idade para entrar numa faculdade. Eu acho tão legal quando eu encontro essa heterogeneidade dentro de sala de aula, que tem pessoas que são mais jovens, tem pessoas que já vieram de outro curso, e quando tem pessoas que já são avós, pais e mães e estão fazendo o primeiro curso, eu acho isso lindo. Apesar de que essas pessoas me relatam mais dificuldade. Me fala assim, nossa, professora, aquele menino acabou de terminar o ensino médio, ele sabe tudo de filosofia, eu tenho até vergonha dele, eu não lembro mais de nada desses trem. Então, tudo que para você está fresquinho, que saiu do ensino médio recentemente, para a pessoa que ficou muito tempo parada, para ela é mais difícil. Mas eu acho assim, exatamente por ser mais desafiador, é mais bonito ainda. Eu acho mais brilhante ainda essa vontade de aprender. Então, é exatamente o que está falando aqui no finalzinho desse capítulo sobre o... a internet caiu. Então, deixa eu desligar aqui, porque caiu.